Constituição República Federativa do Brasil de 1988. A Constituição de 1988 teve início em 5 de outubro, durante o governo do presidente José Sarney. A Constituição restabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar. Foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidida pelo deputado Ulisses Guimarães e composta por 559 parlamentares. A Constituição de 1988 consolidou a transição de um regime autoritário para um democrático. Assim, restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas e instituiu preceitos progressistas, direitos sociais como educação, trabalho, saúde, assegurou garantias aos direitos fundamentais, qualificou como inafiançável crime como tortura e ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando mecanismos legais para impedir golpes de qualquer natureza. O documento é formal, escrito com um sistema ordenado de regras, analítico e rígido, cumprindo papel preponderante no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal só pode ser alterada com a aprovação de emendas constitucionais, que serve para alterar ou modificar o texto e interpretação de alguma parte da Constituição. Para alterar as garantias previstas na Constituição, é necessário aprovar um projeto de emenda constitucional, PEC. A aprovação envolve trâmites que vão desde o processo de apreciação no Congresso e Senado Nacional até a escolha da sociedade, por meio de referendos, por exemplo. Do tempo, a Constituição de 1988 passou por diversas emendas constitucionais. A quantidade de emendas constitucionais em 30 anos é considerada excessiva por alguns juristas. Entretanto, outros concordam que as emendas são necessárias para que as leis possam ser atualizadas, se adequando às mudanças da sociedade. Principais conquistas da Constituição: reestruturação política e social, reabertura política, redemocratização do país, ampliação da liberdade, direitos e garantias, analfabetos e jovens a partir de 16 anos podem votar, leis de combate ao racismo e preconceito, eleições diretas para os cargos de presidente da República, governador do Estado e do Distrito Federal, prefeito, deputado federal, estadual e distrital, senador e vereador. Redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Garantia de maior autonomia para os municípios. Criação do SUS, Sistema Único de Saúde no país. Marco nos direitos dos índios, com demarcação de terras indígenas e proteção do meio ambiente. Garantia de direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito à greve e à liberdade sindical, igualdade de gênero e fomento ao trabalho feminino, com reconhecimento de seus direitos individuais e sociais. A imprensa passa a ter direito de expressão sem censura e o povo pode entender fatos que não teria sem os jornais. Estrutura da Constituição de 1988. A Constituição de 1988 está dividida em 9 títulos, que abarcam 250 artigos, que por sua vez carregam todas as normas essenciais com direitos fundamentais, estrutura do Estado, competência de cada ente, além das regras de cunho formal relativas à organização básica do Estado. Os títulos da Constituição de 1988 são os seguintes. Título 1. Princípios fundamentais. Cita os fundamentos que constituem a República Federativa do Brasil. Título 2. Direitos e garantias fundamentais. Classifica os direitos e garantias em 5 grupos básicos: direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Título 3. Organização do Estado. Define a organização político-administrativa, as atribuições
dos entes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Título 4. Organização dos poderes. Elenca as atribuições de cada um dos poderes e define os processos legislativos, incluindo as emendas constitucionais. Título 5. Defesa do Estado e as instituições democráticas. Trata sobre questões relativas à segurança nacional, regulamentando a intervenção do governo federal. Título 6. Tributação e orçamento. Estabelece as limitações tributárias do poder público, organizando e detalhando o sistema tributário. Título 7. Ordem econômica e financeira. Regulamenta a atividade econômica e financeira e o sistema financeiro nacional. Título 8. Ordem nacional. Discorre sobre um bom convívio e desenvolvimento social do cidadão, bem como sobre os deveres do Estado, como saúde, educação, cultura e esporte, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família e populações indígenas. Título 9. Disposições constitucionais gerais. Aborda temáticas variadas não inseridas em outros títulos por se referir a assuntos mais específicos. Para finalizar, a população passou a entender e opinar em relação aos direitos e deveres que antes era determinado pelos políticos sem a voz. Intervenção da população. Hoje, a Constituição abrange direitos como gratuidade à moradia, saúde, educação, realização a casamento no civil, programas para as pessoas com deficiência, idosos, entre outros. Ainda há muito a ser melhorado. Com o marco de 30 anos de existência da Constituição, muitas pessoas vivem sem ter direito a muitos aspectos que a Constituição determina. O peso da balança está desigual, e de acordo com a Constituição, o ideal seria uma igualdade maior.